Pois é, muito bom dia, está começando mais um Segurança em Foco nessa sua quinta-feira, hoje, excepcionalmente quinta-feira, não é? Dia 24 de março de 2016, para a gente debater um tema que eu acho que tem sido bastante recorrente na mídia e em todos os outros meios de comunicação, que é a interceptação telefônica, a quebra de sigilo telefônico. É lícito? É ilícito? O que pode? O que não pode? Essa é a discussão de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, meus amigos, muito bom dia, obrigado a você pelo carinho da audiência. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Mello. Estamos recebendo com muito carinho, como sempre, os nossos convidados. Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Wilson, bom dia, amigos, bom dia a todos. Muito bem, doutor Geraldo Magela, historiador, nosso companheiro está sempre aqui trazendo as informações precisas. Mais uma vez, muito obrigado pela informação. Eu que agradeço. Escritor, historiador. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, advogado, delegado, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bom dia, Wilson. Eu que agradeço e bom dia aos colegas. Prazer é todo nosso. Nós vamos começar com o senhor, doutor Leonardo, em relação a essa questão da quebra, da interceptação através das linhas telefônicas, seja ela fixas ou celular, talvez mais o celular, porque talvez seja mais utilizado. Hoje a linha fixa está ficando quase que obsoleta, né? Quase que ninguém utiliza mais linhas fixas, mas enfim. E nós temos visto aí, inclusive, não só nesses casos agora da Operação Lava Jato, de outras operações, mas em várias situações a polícia, não é? E a justiça, inclusive, nessa quebra desse sigilo, não é? Garantindo, inclusive, até a exposição para a mídia em relação a diálogos que talvez alguns tenham correlação com a investigação em curso e outros que talvez sejam apenas uma conversa de comadre, mas que mesmo assim acabam sendo divulgados, causando um constrangimento. Até que ponto se pode chegar nessa quebra de sigilo telefônico? Muito bom dia. Bom dia a todos. Como falei anteriormente, a gente tem que entender, o primeiro passo é saber que a conversa feita por meio telefônico, por meio ambiental, por telegrama, por carta, ela diz respeito à privacidade de alguém. Se eu ligo para alguma pessoa, para A ou para B, seja cliente, seja um amigo, seja um conhecido, a minha privacidade da minha conversa deve ser resguardada. Então, a inviolabilidade do sigilo, ela é um direito fundamental que se aplica a qualquer pessoa. Na minha conversa, ninguém pode violar. Excepcionalmente, esse sigilo ele pode ser violado. E quando é que isso vai acontecer, essa violação, né? Nas formas em que o próprio texto constitucional estabelece. Ou seja, para que seja quebrado esse sigilo, essa inviolabilidade, o que é preciso? Que existe uma decisão fundamentada, que seja feita de acordo com os requisitos que a própria lei estabelece e seja feito para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Presentes esses três requisitos, será possível a quebra da violação ao sigilo telefônico. Isso é feito de forma excepcional. Então, a gente está vendo hoje, né, pela mídia, grandes situações em que as quebras estão acontecendo, sobretudo em grandes operações policiais. Essas quebras de sigilo podem acontecer? Pode acontecer, desde que todas as condições que a lei estabeleceu forem fixadas. Eu trouxe, basicamente, aqui só a disposição constitucional que traz essa regra. Ela está presente no artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal. Né? E ela é bem clara em dizer que o sigilo das comunicações telefônicas será inviolável, salvo se houver ordem judicial, se for na forma que a lei estabelece, e se for para fim de investigação e instrução processual penal. Fora disso, isso é impossível. Hoje em dia, a gente está vendo uma histeria muito grande, né? Para fins de acabar com o sigilo das investigações policiais, sobretudo quando a pessoa acusada é alguém que possui algum cargo público. É a questão da prerrogativa que pertence então à função. Eu vi até alguns comentários, inclusive em redes sociais, pedindo que fosse quebrado o sigilo telefônico de quem ocupa cargo público, porque as pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo com o seu
administrador. Ou seja, se eu sou governado, eu tenho o direito de saber o que o meu governante está fazendo. É o princípio da publicidade. Entre o conflito entre a publicidade dos atos de que ocupa o cargo público e a privacidade do próprio governante, qual o interesse prevalece? Segundo a própria lei, prevalece o interesse daquele que está sendo investigado. A própria lei estabeleceu no artigo 1º e 8º que quando houver quebra, a quebra do sigilo telefônico, ela será excepcional. Ou seja, a interceptação telefônica, ela é algo excepcional. Uma vez conseguida, ela será mantida no processo para interesse da própria investigação, de forma que, segundo a própria lei, o levantamento do sigilo e a divulgação das pessoas de uma gravação é algo absolutamente vedado, inclusive criminoso. Então, de um lado, há o interesse à informação. Eu, como cidadão, eu quero realmente saber o que acontece com o meu governante. O que é que ele está fazendo? Se ele pratica atos com objetivos legais, com interesse público, ou são interesses privados ou escusos. Se há ou não desvio de finalidade. Eu, como cidadão, tenho que ter esse conhecimento. Entretanto, a lei proíbe que isso aconteça. Então, há uma diferença entre o interesse público de ter informação e a legalidade que existe nos atos. Se a lei estabeleceu que o procedimento é sigiloso, o caminho para que se modifique esse sigilo é modificar a própria lei, porque a lei falou que a interceptação ela é excepcional e o sigilo do material colhido ele é absoluto. Só quem vai ter conhecimento é o juiz, o promotor e o advogado com procuração dos autos, bem como o réu vai ter conhecimento disso. Então, para que fique bem claro que a privacidade sempre deverá ser resguardada e até as pessoas que ostentam um cargo público com relevância também têm direito à privacidade. Somente quebrado essa privacidade quando acontecer algo que talvez ele seja investigado, por exemplo, e aí seja necessário talvez uma investigação minuciosa. E a partir daí, então, o sigilo poderá ser quebrado. Agora, mas por que a publicidade? Se é uma coisa que investigação que a polícia precisa saber, é uma forma também, talvez, de jogar isso para a plateia, de criar um populismo, uma situação por conta... Nós estamos falando em relação ao ex-presidente mesmo, Lula, que foi mais citado aí. Havia uma conversa praticamente de compadre e comadre, comum de uma ligação que eu acho que não tinha muito a ver com a investigação. Não havia nenhuma situação que pudesse ser, por exemplo, propagada, como foi publicitariamente falando, em que ele dissesse alguma informação, que ele mesmo na minha visão, é uma informação necessária e bastante importante para a investigação. Mesmo assim, foi exibido. Até que ponto se chega a esse limite? A lei que regula as interceptações telefônicas é a Lei 9296/96, que trouxe requisitos bem firmes para que acontecesse a interceptação. A interceptação foi feita para interesse da investigação, não há dúvida. A discussão aqui é saber se esse material colhido pode ser ou não pode ser divulgado. Nesse caso, por exemplo, do presidente Lula, da Operação Lava Jato, é uma situação até um pouco mais grave do que isso. Para a gente ver, quem comete crimes merece ser responsabilizado após ultrapassar o devido processo legal com o direito de defesa, como no mensalão. Todos aqueles que foram considerados culpados, eles tiveram algum tipo de pena aplicada. Aqueles que não foram absolvidos. E não precisou, na verdade, ter essa experiência midiática tão grande. Mas o que aconteceu nesse caso da Operação Lava Jato? Eu trouxe aqui só alguns dados importantes. O juiz Sérgio Moro, ele por decisão fundamentada, cuja acusação são crimes de reclusão para fins de investigação policial e na forma da lei, ele determinou que fosse feita a interceptação telefônica de algumas pessoas. O Lula, até então e até hoje também, ele não ostentava nenhum cargo. Se ele não ostenta cargo, não ostenta função, não há prerrogativa, de forma que quem julga o Lula é o juiz comum, como julgaria qualquer um de nós três aqui. Nessa determinação, ele pediu para quebrar e no dia 16 de março da semana passada, às 11h12 da manhã, ele deu um despacho determinando que o material que interessava a investigação já foi colhido. Ou seja, às 11h12 ele deu um despacho para que a interceptação fosse cessada. E está nos autos. Às 11h44 da manhã, ele certificou no processo de que ele informou ao delegado de polícia que não mais procedesse com a interceptação telefônica. 12h18,
O delegado 18, ele informou as operadoras telefônicas que parassem com a interceptação, uma vez que já se encontrava satisfeito. A conversa entre a Dilma e o Lula, ela aconteceu às 13 horas e 32 minutos. Ou seja, se a determinação aconteceu às 11h12, se a informação do delegado de polícia certificada dos atos aconteceu às 11h44, se a comunicação operadora foi feita às 12h18 e a conversa foi feita às 13 horas e 32 minutos, é inegável que a conversa feita entre o Lula e a Dilma diz respeito a uma interceptação telefônica ilícita. Se isso foi feito após o horário em que o juiz fixou, qual é a consequência? Segundo o artigo 9º da Lei 9296/96, essa prova deve ser inutilizada. Por quê? Porque a condição que a lei estabeleceu, que é a ordem judicial, não foi mais satisfeita. O delegado de polícia, ele informou, então, às 15h34, que havia um diálogo entre a Dilma e o Lula. Conclusão, às 16 horas e 21 minutos, o juiz Sérgio Moro determinou que fosse levantado o sigilo de forma que fosse dada publicidade. Ora, o sigilo deve ser vedado. A exceção é que a conversa entre A e B possa ser interceptada. Mas aquele material colhido deve permanecer no processo. Ele não pode ser dado publicidade. O juiz não só levantou a publicidade que é vedada pela lei, como também estabeleceu uma publicidade em horário fora daquilo que ele mesmo fixou. Então, não é uma condição que eu digo, não, eu sou a favor da impunidade, você defende os corruptos, bandidos, etc. Não. A discussão é sobre o que a lei estabelece. Se a lei estabelece requisitos firmes e o juiz descumpre aquilo que ela mesma estabeleceu, significa que para o juiz não vivemos em um estado de direito, mas sim um estado de exceção. Perfeito, é justamente por isso que eu fiz esse questionamento. Não estamos aqui colocando, nem queremos colocar a mão em cima de quem está com errado ou certo, enfim, cabe à justiça investigar e tem que investigar mesmo, tá? O que eu acho é que a gente talvez são os excessos que estão acontecendo, porque a preocupação por enquanto agora é no ex-presidente, mas a preocupação não é porque ele está lá fazendo o robô não interessa, enfim, quem for podre que se quebra. O problema é que pode acontecer com o Zezinho aqui. Não é? Que o problema é que esse efeito cascata vem de lá de cima e você pega aqui, por exemplo, um delegado, um juiz aqui de uma comarca pequenininha de Coité do Nó e o cara diz, não, vou pegar aqui, estou com raiva do fulano de tal ali, eu vou botar o telefone dele, vou divulgar no WhatsApp para todo mundo ouvir a conversa dele com a mulher dele, porque ele tem um mercadinho, estou achando que ele está roubando. Então. Você está entendendo? Esse que é o problema, os excessos. Porque quem está pensando nessa esfera macro, maior, fantástica, beleza, joia, nesse momento de avalanche, de oba-oba, tudo bem. Mas isso vai atingir a qualquer um de nós aqui, em qualquer circunstância. Não estou falando de corrupção, não, de coisas comuns. Basta você ter uma inimizade com alguém ou criar um problema. E o juiz, não, estou me baseando que o Moro disse que fez lá e eu estou me baseando nisso. Entendeu? Então, para que a gente não seja a próxima vítima, não é, de excessos fora da lei. É por isso que foi muito bem colocado pelo senhor aqui, já ia chamar Vossa Excelência. Muito bem. Deixa eu ouvir. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, doutor Flávio? O senhor estava questionando também algumas situações. A lei, ela existe, a interceptação telefônica é um instrumento fabuloso para a investigação. Agora, como tudo no mundo, ela precisa ser aperfeiçoada e deve ser aperfeiçoada a cada instante, em razão dos acontecimentos, né? Claro, lógico. Então, hoje está se discutindo esse caso, porque o juiz determina a interrupção da interceptação às 11h, o delegado toma conhecimento meio-dia, a operadora tem que fazê-la às 13h, às tantas, e depois uma divulgação. Há quem defenda todo o procedimento de divulgação em razão de se livrar do crime de prevaricação, né? Me parece que o constitucionalista Ives Granda, ele admite e vai nesse sentido pela legalidade da prova e do ato do delegado e do juiz em divulgar. Mas vamos voltar aqui para o aspecto da importância da interceptação e esses cuidados, né, que vão surgindo com os acontecimentos. Antes, e não faz muito tempo, a lei de 96, existiam interceptações para iniciar a investigação. Eu acho que determinada pessoa é traficante. Então, se eu acho que é traficante, eu pego o telefone desse possível traficante e faço a interceptação telefônica sem ter procedimento de investigação ainda instaurado, iniciado. E isso existia. A lei já
já tem julgados disso, né? Eu acho que não é nem na própria lei. Leonardo, mas já liberando isso, doutor Flávio? Não, decisões contrariando isso. Sim, impedindo que fosse feito antes, que era uma arbitrariedade. Uma arbitrariedade. Eu acho que eu vou fazer a interceptação sem fundamentação e sem a instauração do devido procedimento. Você iniciar uma investigação por uma denúncia anônima que alguém diz, ó, fulano de tal, o telefone dele é isso é um traficante, ele faz o delivery de droga, e aí, em razão disso você vai pede a interceptação, isso não é mais válido. E importante, né, que isso é aperfeiçoando. Esse caso que tem repercussão nacional, né, que pode definir o destino do país, melhor ainda, porque dá na maior relevância a decisão das cortes superiores. Mas com relação à investigação, como você diz, em universo bem menor, a interceptação telefônica é muito interessante, porque da interceptação telefônica você identifica o perfil do criminoso. Você começa a identificar padrões de comportamento dele. Você tem uma ligação em determinado período do mês e depois, nesse mesmo período, você tem movimentações financeiras. Esse padrão se repete a mês, enfim. Aí você vai acompanhando. Vai acompanhando. Então, você começa a dimensionar essas organizações criminosas a partir da interceptação dessa. Interceptação telefônica, você sabe quando começa, quando termina, você não sabe. Entendi. E como é o caso da própria Operação Lava Jato, né? Começou com a operação de um doleiro, Lava Jato, que era uma loja de conveniência, um Lava Jato, um posto de combustível, né? E veio a dimensão a que chegou. Estamos chegando na 20ª, né? É um instrumento importante. 26ª fase, né? Fase, né? E outro perigo que se correu e foi identificado uma quadrilha em São Paulo de funcionários das operadoras que se aproveitava dessas decisões judiciais, enxertava o mandado, né, com alguns números e com isso fazia investigações particulares. É uma coisa que precisa ser bastante regulada e disciplinada sob pena de invadir e destruir a privacidade de muita gente. É verdade. Doutor Magela, o que o senhor acha disso, então, você ter a sua privacidade invadida? Claro que quem não deve, não teme, mas de repente você ter uma conversa sua com um amigo, por exemplo, veja a que ponto poderíamos chegar. Se eu estivesse ligando, por exemplo, para o doutor Magela e dizendo, doutor Magela, tudo bom, rapaz? Numa conversa normal de amigos, então, a gente vai para ali, vamos lá, vai sexta-feira, agora vamos reunir numa casa lá, pega aquele negócio, guarda aí, que eu vou buscar na sua mão, tá bom? Guarda aí, não fala para ninguém. Deixa ninguém ver. Não deixa ninguém ver. E isso, de repente, passar uma conotação de que negócio é esse, que seria uma mala de dinheiro, seria um pacote de drogas, seria o quê? Quando, na verdade, poderia ser um presente, uma surpresa que nós iríamos fazer para alguém e tal. Negócio, enfim, pode ser qualquer coisa. E aí poderiam já imaginar e criar uma situação, colocando tanto eu como Magela numa situação bastante delicada e constrangedora. Pedir uma acarajé pelo delivery. Uma acarajé que ele não pôde comer, porque talvez é diabético. Glicose. Não é? Glicose alta e colesterol. Glicose alta não pode comer, entendeu? Guarda o negócio para não dizer a ele que só o nome do acarajé é glicose já. Né? Enfim. Doutor Magela, o que o senhor acha em relação a isso? Essa quebra, essa invasão de privacidade necessária em alguns momentos, importantes, porém, às vezes, exageradas. Bom dia. Olha, o que tem de mais importante de um país é a democracia, o respeito à Constituição. Então, quando você quebra esse princípio, tudo mais de arbitrariedade acompanha. A Operação Lava Jato, talvez não, é a operação mais bem sucedida de centenas de operações que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal, que os Ministérios Públicos dos Estados, etc., e a Justiça Federal vem fazendo ao longo desses últimos anos, né? E não é dos últimos anos, 2, 3 anos, não, nos últimos 10, 15, 20 anos. Então, isso é um avanço fantástico. Ninguém em sã consciência que não esteja envolvido com isso não defende uma posição contrária a não investigar quem tem indícios, etc. Esse papel da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal é fundamental. Eu acho também excelente. É indiscutível isso. Claro.
O que nós queremos, e a população brasileira quer saber, é que dentro da legalidade, quem efetivamente é culpado ou não. Entendi. Isso é que é o centro da questão. Agora, só que quando acontece uma interceptação telefônica como essa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff, nós não está interceptando uma conversa de dois compadres, como você falou, no sentido mais coloquial, num bairro de São Bernardo do Campo ou no banho de cachoeira de Anadia. Então, nós estamos tratando de um ex-presidente da República com a presidente da República que tem foro privilegiado, que está tratando de questões que, por mais que se possa levantar indícios, o foro não seria o juiz Sérgio Moro, seria o Supremo Tribunal. Mesmo que eles tenham cometido todos os crimes possíveis. Porque o Sérgio Moro tem a primeira instância, isso? Isso. Tanto é que depois o doutor Leonardo pode me corrigir. O ministro Teori Zavascki puxou para ele no Supremo, porque já tem no Supremo decisões que tratam dessa natureza dos foros privilegiados. Então, não foi só do ex-presidente Lula, foi também do ministro Jacques Wagner e de outros que têm foro privilegiado. Então, a ânsia da população, a vontade da população de fazer justiça a qualquer custo, mas isso é um problema da população, não da justiça. Quando ontem eu vi desses canais por assinatura, o presidente do Tribunal Federal lá de São Paulo, se não me engano, Antônio de Prieto, o Flávio de Pietro, ele falando que os juízes são preparados para as pressões públicas, as pressões dos lobbies, as pressões de toda a natureza, da mídia, etc. Parciais, senão Em tese, os juízes são preparados, mas os juízes são humanos. Exatamente. Como eu sou, como todos são. Claro. Todos nós somos humanos, não seríamos marcianos ou robôs. Lógico. Então, o sujeito ter milhões de pessoas nas ruas, ovacionando o seu nome, reconhecendo o seu trabalho, instigando e pedindo justiça, e ele passando a ser uma espécie de paladino da justiça, onde ele não é o paladino da justiça, nem é herói, nem pode ser um justiceiro, ele tem que ser um juiz. E o juiz é um agente do Estado. Ele não é agente do governo, ele não é agente de partido político, ele não é agente de entidade privada, religiosa, nada. Ele é um agente do Estado. O Estado é laico e tem uma Constituição a cumprir. Então, por mais que os interesses dele, a vontade dele, a ideologia dele, a fé religiosa dele esteja em jogo, ele tem que se conter ao que é um princípio jurídico, o que está nos autos. O que está contido nos autos é o que ele tem que se manifestar. Na hora que eu assino uma nota agradecendo milhões de pessoas que foram para a rua, pedir justiça e o seu apoio, que você é o bom, que você é isso, é o cara legal, eu não preciso de nota pública agradecer a população. Eu já tenho o reconhecimento dessa população, eu tenho que fazer agora justiça nos autos. E a justiça nos autos, se eu perco a possibilidade, por mais vaidoso que eu seja, de julgar um ex-presidente da República, de fazer parte da história, de uma nova história do país, como os juízes italianos fizeram com a Operação Mãos Limpas, e é o espelho fundamental de toda a ação da Operação Lava Jato, é o modelo italiano da Operação Mãos Limpas. Lá eles cometeram erros, cometeram injustiças e cometeram também e praticaram justiça. E o final da ópera na Itália é que o principal juiz da Operação Mãos Limpas, com o fechamento de muitos partidos a partir da Operação Mãos Limpas, criou um partido político e foi candidato a presidente e perdeu a eleição. E hoje largou a magistratura, é um bem-sucedido advogado italiano. Então, essa questão, como foi incensado o ego e a coisa com o Joaquim Barbosa cumpria o papel dele como juiz da Suprema Corte. As manifestações dele todas foram contidas lá dentro do julgamento do mensalão. Então, esse exemplo e esses erros, eles não podem serem repetidos. Não podem, em hipótese alguma. O Lula ser retirado de casa às 6 horas da manhã para ir para o aeroporto prestar depoimento, onde ele nunca tinha se negado. O tesoureiro do PT, que é reconhecidamente corrupto,
Está provado, a Operação Mão Limpa provou que o Vacari participou de toda essa malandragem, ou parte significativa dessa malandragem. Ele foi várias vezes depor sem ser coercitivamente, ou seja, a polícia ir da casa dele de manhã, forçando. Ele só foi preso num determinado momento, quando o próprio Moro chegou à conclusão que, bom, agora tem prova suficiente de que ele praticou os crimes. Então, essa ação, que é uma ação política, e eu que escrevi, eu não sou absolutamente nada, sou um historiador de província. Escrevi artigo a favor do Moro, a favor da Operação Mão Limpa, contra o PT, não sou eleitor do PT, nunca fui filiado ao PT, não quero me filiar ao PT, mas isso, para mim, caracteriza um golpe. Caracteriza um golpe, não só um golpe contra a presidência da República, é um golpe contra a democracia no momento dos mais graves, do mais grave. Depois do golpe de 64, esse é o momento mais grave que a democracia brasileira está passando. Muito bem, perfeitíssimo, querido Magela, fechou com chave de ouro. Na verdade, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial e na volta vocês vão debater entre si justamente isso, os excessos, até onde se pode ir. O doutor Leonardo fala muito que o juiz tem as suas prerrogativas limitadas e tem que ser imparcial, enfim, vamos debater esses detalhes do que foi feito de excesso, quais as penalidades que poderão ocorrer contra o juiz Moro, ou se toda essa comoção popular, né, que acaba indo para as ruas e ecoando e acaba elevando o ego e às vezes esquecendo da toga, né, do trabalho que tem que fazer, enfim, se isso tudo também tem uma pressão grande, caso ele seja punido por excessos. Vocês vão debater entre si sobre isso, logo após o intervalo a gente volta já. Azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A Catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Paixão de Cristo na Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo, a 15 quilômetros de Arapiraca. Dias 25, 26 e 27 de março, às 18h30. Venha se emocionar com a maior história de todos os tempos na Cidade de Maria, em Craíbas, Agreste de Alagoas. Entrada franca. Se possível, contribua com 2 quilos de alimentos não perecíveis. Pois é, estamos de volta com Segurança em Foco nessa quinta-feira, hoje excepcionalmente quinta-feira, né, dia 24 de março de 2016. Olha, o tema de hoje é as interseções, não é? A quebra, né, de sigilo, né? Interceptações, muito obrigado. Interceptações de telefones, enfim, a quebra de sigilo, as invasões de privacidade, o que é lícito, o que não é. E vamos discutir agora, entre os nossos convidados, eles vão discutir o que é que foi excesso, o que não foi, o que poderá ser, inclusive, em termos de punições para o juiz Sérgio Moro, que está, inclusive, em grande ascendência, né, popular. O que vocês acham? Acham que essa comoção popular, essa pressão popular, não é? E esse populismo que ele conquistou com as suas ações, que são louváveis realmente, nós temos que realmente tirar o chapéu, mas em alguns momentos os excessos, como essa que aconteceu agora recentemente, o que vocês acham que poderá acontecer? Doutor Flávio Saraiva, o que o senhor acha que poderá acontecer alguma punição ao Sérgio Moro por alguns excessos ocorridos, mas pela pressão popular será feito um banho-maria e nada acontecerá? Eu acho que se individualiza muito o juiz Moro como responsável por tudo isso, né? Quando se tem uma equipe de investigadores da Polícia Federal, uma equipe de procuradores federais e a artilharia toda vai em direção ao juiz Sérgio Moro. Né? Como eu disse antes, a Corte Superior, o Supremo Tribunal Federal, deve decidir sobre isso, né? Quando ela vai analisar a valorização dessa prova, desse diálogo da presidente com o ex-presidente, então isso vai se estabelecer. A partir disso, né, desses procedimentos que vão trazer para o procedimento disciplinar, eu acho que administrativo, né? E também o penal. Eu não sei, eu prefiro aguardar a decisão da Corte Superior, que tem pessoas muito iluminadas, né, para decidir sobre isso, do que uma opinião minha que não vai passar do achismo. Então, como eu disse, as pessoas individualizam muito, como às vezes o próprio delegado. O delegado ele faz uma investigação, às vezes em comissão com outros delegados. Você tem a participação efetiva do Ministério Público, tem decisões judiciais e às vezes o erro, o acerto, a virtude, a não virtude é concentrada em uma pessoa, quando na realidade é um conjunto. E não é uma equipe toda junta que tem que ganhar os louros, né? Muito bem. Doutor Leonardo, você concorda? O doutor Flávio, com muita prudência, aguardando aí uma decisão que é a correta mesmo, uma decisão da Corte Suprema, não é? Que decidir sobre isso. Mas o senhor já disse outras vezes em relação a algumas situações em que alguns juízes tomam decisões ou posições que não é a ideal ou não é a prerrogativa, digamos assim, do magistrado. É isso mesmo? Exatamente isso. O que a advocacia muitas vezes pede, e que as pessoas também, muitas entendem isso, é somente que o juiz seja juiz, que o promotor seja promotor, o delegado delegado, advogado advogado. Quando um juiz ele se intromete em uma função de investigar, em uma função de acusar, naquele processo ele é tudo, menos um juiz. Porque
sempre quando acontece algum fato criminoso, há interesses que estão por lá. Há o Ministério Público que quer acusar, há a polícia que quer perseguir, colher provas contra aquela pessoa, há a defesa que é contaminada e aí por isso ela é sempre parcial, ela sempre busca o interesse daquela pessoa que é investigada. E existe uma pessoa que não possui interesse nenhum na causa, que é o juiz. Quando se fala que o juiz não tem interesse na causa, não quer dizer que o juiz seja alguém neutro, não. Porque o juiz tem a sua experiência de vida, tem a sua bagagem cultural que ele vai levar naquele caso concreto. Mas é importante que alguém, quando seja juiz, coloque na sua mente consciente de que ele não pode ter qualquer interesse naquela causa, senão a condução do processo. Um processo criminal, criminal, ele não é um meio somente de se conseguir punir alguém. O processo criminal, ele é um instrumento de proteção da própria pessoa que é investigada ou que é ré. Por quê? Porque alguém só vai poder ser punido se houver garantias como direito de defesa, direito à informação, contraditório e assim por diante. Então, a função do juiz, na verdade, em relação à investigação, é garantir a sua legalidade. Em relação ao processo, é garantir o processo de forma isonômica para todas aquelas pessoas. Em relação às críticas feitas ao Teori Zavascki, que deu uma decisão agora anteontem, é uma crítica descabida. É lógico, como falou o doutor Flávio, que se por acaso eu estou sendo investigado como Lula, quem investiga é a polícia. Quem autoriza a quebra de sigilo é o juiz Sérgio Moro. Daqui a pouco dizer que o Sérgio Moro está investigando, aí você acaba com a imparcialidade e torna o juiz parcial. Mas quem autoriza a investigação contra o Lula, até então, era o juiz Sérgio Moro. Só que, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, se nessa conversa aparece alguém com foro de prerrogativa de função, como é o caso da Dilma, que quer queira ou quer não, é presidente da República e ostenta o maior cargo da República Federativa do Brasil, se na conversa do Lula aparece alguém com prerrogativa, automaticamente ele pode pegar aquele material e, após escolhido, mandar para o Supremo Tribunal Federal para ele decidir. Por quê? Porque existe a função do presidente da República e a prerrogativa pertence à função cujo julgamento é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Entendi. Deixa eu só te interromper. Vocês podem participar entre si. Eu estou participando também, que eu estou querendo tirar dúvidas, dirimir dúvidas sobre isso. Se houve, então, arbitrariedade, então, de excessos aí, de prerrogativas do juiz Sérgio Moro, o Supremo Tribunal, qual seria, então, a ação que deveria fazer? O que fazer, então? Uma punição, uma advertência? O que é que poderá acontecer? Já existem em curso algumas representações. Como eu disse, cada um responde por seu cada qual. Se eu sou corrupto, se eu cometer prevaricação, um peculato, eu respondo pelo meu fato. Se eu sou juiz e eventualmente agir em excesso, eu responderei de forma administrativa, aí vai ser um procedimento pela corregedoria da Justiça, no caso aí o TRF dele, e também eventual responsabilidade civil por exposição da imagem de alguém, a quebra indevida de um sigilo, bem como responsabilidade criminal que ainda é possível. Eu vou só ler aqui o artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica, que é bem claro. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática, telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena de 2 a 4 anos mais multa. Bem a pergunta, o momento em que o juiz Sérgio Moro, ele decretou a quebra do sigilo do material realizado, o seu objetivo foi para fins de investigação ou foi para interesses meramente políticos? Essa é a diferença. A lei balizou de que só vai poder a quebra se o fim for para a investigação ou processo criminal. O fim da sua quebra teve interesses políticos, interesses ligados ao clamor social ou interesses ligados à investigação propriamente dita. É certo? Veja só, quando você está imbuído numa missão que ela se espelha numa outra experiência e essa experiência é o motivo da tua dissertação de mestrado, de doutorado, de especialização, de estudo durante décadas, essa figura, seja o Moro, seja eu, você, qualquer um, o cidadão que está em casa, vai ficar o tempo inteiro com todos esses princípios na cabeça, com todas essas ideias que ele já amadureceu ao longo do tempo, querendo pôr em prática. É evidente que o Brasil não é a Itália, a situação da Itália é uma outra coisa completamente diferente. Você tinha uma máfia matando e explodindo e dominando parte do Estado, etc. Aqui você tem um outro tipo de organização criminosa que envolve os poderes e a iniciativa privada de funcionários graduados e funcionários de nível médio da administração pública.
Então, como você tem 80% da população favorável à punição, é quase que natural que o juiz ou o promotor, o membro do Ministério Público, ou até mesmo o agente da Polícia Federal, se ele não se imbuir nessa situação, ele vai cometer algum tipo de deslize. Então, você põe numa audiência um capoteiro que tem o mesmo nome de um diretor de um banco, e você foi intimar esse capoteiro numa favela, num bairro popular, etc. Você não foi na Savassi, que é o bairro mais chique de Belo Horizonte. Você foi num bairro popular intimar o capoteiro. Ele chega lá na Justiça Federal, se identifica, tudo. Não identificaram que era um capoteiro, que ele não era o diretor do banco, que não era o vice-presidente do banco, mas você expôs lá esse tipo de coisa. É um equívoco, é um erro. Esses erros vão se sobrepondo a outros e, em momento algum, o juiz diz: olha, nós erramos, nós queremos pedir desculpa ao senhor, à sua família e aos funcionários da Justiça, aos funcionários da Polícia Federal que tiveram o trabalho de se deslocar até a sua casa e trazer o senhor para esse momento constrangedor, e também ao povo brasileiro, que não era por esse equívoco. Jamais esse juiz pediu esse tipo de discussão. Por quê? Porque o juiz, ele está acima de Deus. Ele está acima de Deus nessa situação. Imagina, só para complementar, e nesse caso específico, em relação à gravação feita, o próprio Sérgio Moro reconheceu que a gravação foi feita devidamente. Mas sabe por que ele falou? Porque havia, inclusive, menor relevância. Mas ele reconheceu porque há um despacho dele, inclusive, pelos horários que porque não tem como negar, porque os dados estão lá, ele cita que registrados, certificados. Parece que a própria operadora que teria liberado, ele então, coloca... Ele é que autoriza, por que ele autorizou isso? Então, porque ele violou. Conscientemente, não foi um lapso. A lista que vazou ontem, de 200 e tantos políticos, de 24 partidos, por que ela não foi minuciosamente detalhada e investigada? Esse recebeu 50 legal, mil, 1 milhão, é legal, é ilegal? Participar do propinoduto ou não? Exato. Tem tempo para isso, não precisa ser... A operação ela não está com data de validade. A lista está nos autos? Tá, a Polícia Federal remeteu. Foi juntada, inclusive, decretado o sigilo ontem. Então, essa situação, por exemplo, nós estamos discutindo quase que uma banalidade, que não é uma banalidade, é uma coisa seríssima da vida nacional. Os Estados Unidos das Américas é a maior potência militar e econômica do mundo. Está lutando o FBI, a CIA, o Pentágono, a área de segurança dos Estados Unidos para quebrar, que a Microsoft autorize a quebrar sigilos de cidadão americano ou de qualquer país do mundo contra o terrorismo, a título de investigar suspeitos de terrorismo. E já ocorre isso. Facebook, WhatsApp, não foi autorizado. Não foi autorizado pela Microsoft. A Justiça Americana, está o litígio na Justiça Americana sobre isso. Imagine. Um juiz daqui do interior de Sergipe pediu a questão do WhatsApp também. A mesma coisa nessa situação. Só para concluir. A França vem sistematicamente sendo vítima de atentados terroristas. Reuniu o parlamento francês, a Suprema Corte Francesa, o presidente Hollande, todo mundo para discutir a quebra do sigilo de suspeitos ou possíveis suspeitos de acolher ou de ser terrorista. É discussão sobre metadados. Sim, mas são sigilos. Se você está identificado um possível terrorista, tem previsão legal para você fazer interceptação. Mas você vai ter que identificar. Era suspeitos. É de metadados, é o que os Estados Unidos fazem. E está no livro do Edward Snowden, como é que isso é feito. Os metadados, analisando aí as comunicações que podem ter indicativo de atos de terrorismo. E isso os Estados Unidos faziam. E fazem. Clandestinamente. A NSA. Clandestinamente. Tanto é que o Snowden criou esse rolo todo, que ele estava grampeando a Dilma, o presidente da Petrobras, todo mundo no mundo. Então, essa discussão é uma discussão que não é uma discussão banal. Não é. Não é uma discussão banal. O meu sigilo, os impropérios que eu digo no telefone, tudo que o Lula falou, todo mundo fala palavrão. Só que o Lula não é um acadêmico, não é um diplomata, ele não estudou no Instituto Rio Branco, e toda a mesa de bar do Lula, desde que ele era peão da Vilares, a presidência da República, quem o conhece sabe que ele fala palavrão. E eu não vejo nada demais o cara falar palavrão. Eu falo, você fala, todo mundo fala. Claro. Acho que até os padres falam.
os pastores falam, pelo menos no intramuro. Então, essa coisa, como você está num clima de histeria nacional, e isso está sendo insuflado, aí você vai quebrando os princípios e, sobretudo, rompendo com a Constituição. E aí você vai expor o Lula, depois você vai expor o outro, eu quero que todos que tenham culpa no cartório, como se diz, que pague pelos seus crimes. Quem não tem crime nenhum, não foi provado, seja absolvido e seja reconhecido. Só, olha, esse sujeito aqui não tem absolutamente nada. A cunhada do Vacari não teve nada, tem uma nota, ela não foi investigada, ela não tem nada. Eu queria ver a Justiça Federal fazer isso também, para ser justa. Só, olha, e quem foi que fez isso? Hein? E quem foi que fez sobre a cunhada do Vacari? Foi a própria Justiça Federal. Sim, prendeu equivocadamente, ela não foi provada, mas não deram a nota. Ficou presa quase 20 dias. Não deram nota, por exemplo. Ela não tem nada a ver com isso. É digno isso dá dignidade de fazer justiça com as pessoas, porque ninguém vai mais devolver a honorabilidade dessa mulher. Eu quero saber o que é que o marido dela fez, o que o cunhado dela fez. Ela não fez. Então, ela não fazendo, ela não pode ser execrada. Então, isso é um princípio fundamental. Está no artigo 5º da Constituição. O que se vê hoje é essa questão dessa exposição, né, e gigantesca de qualquer ato que é feito. A gente sabe que a polícia ela tem que passar a imagem daquelas pessoas que são criminosas, ou seja, a imagem que eu tenho, a mensagem que eu vou passar a essas pessoas é o quê? Caso você cometa um crime, você vai ter o mesmo fim que essa pessoa, na investigação policial, na entrevista coletiva, só que eu vejo uma certa exposição muito grande. Por mais que é justo que as pessoas que cometam crimes tenham uma punição, muitas vezes a exposição dessa pessoa ela pode trazer a prática de certos crimes. Ontem teve aí uma grande operação da polícia, se não me engano, prenderam aí quase 25 pessoas. 26 pessoas com a 17ª vara, que expediu os mandados de prisão, etc., né? E aí houve uma exposição de todos rosto, né, do rosto da pessoa, pela própria mídia, através de uma entrevista coletiva, através de julgamentos sumários. É interessante que você mostre que a polícia está trabalhando. Isso é indispensável. Isso passa uma imagem, às vezes, muito subliminar, para que as pessoas não pratiquem o mal para não ter aquele mesmo fim. Mas a pergunta, essa exposição, ela é legal? Ela é de direito? É uma pergunta importante a ser feita. Então, nem tudo que é feito, voltando à Operação Lava Jato, nessa operação, deve ter uma exposição muito grande, né? Primeiro que a exposição grande ela pode até atrapalhar a investigação. Imagine se eu vou tomar conhecimento de que amanhã será feita uma busca e apreensão. Eu vou destruir os documentos, eu vou queimar tudo. Se todos os atos que são feitos, a colaboração premiada eventualmente sendo realizada, que eu creio que está sendo realizada, né? Porque a lei estabelece o sigilo da delação que vai acontecer, assim como aconteceu com o Delcídio Amaral, que falou que não havia delação nenhuma. Nunca houve nada, quando de fato existia. É possível que esteja acontecendo, já que muitas vezes o juiz usa a colaboração premiada não como instrumento para descobrir, para se viabilizar uma investigação. Ele usa a colaboração premiada como instrumento de tortura, ou seja, ou você colabora com a gente ou você nunca mais sai da prisão. Isso tem sido feito com um desvio de finalidade, né? Muito grande. Muito forte. Muito bem, muito forte. Devia ser tema de uma tese aí. Tema de uma tese grande, muito importante e interessantíssimo. Eu acho que o tema foi acertadíssimo. Instrumento de tortura. É verdade. É a tortura do século XXI. A tortura do século XXI. Então a tortura está prevista. Mas o objetivo da colaboração premiada é fazer com que o colaborador, em troca de um prêmio, que é o benefício, ele venha a ter benefícios delatar pelas suas algumas pessoas, o caminho do dinheiro, a recuperação, mas veja só, o encontro da pessoa que foi sequestrada. O princípio dessa lei não é inconstitucional. Mas eu não falei da lei. Eu falei que o objetivo da colaboração premiada não é utilizar como instrumento de tortura para dizer o seguinte: ou você colabora, você nunca mais sai da prisão. Então, mas onde é que está essa tortura? O cara, todos esses que estão presos lá têm as melhores bancas de advogados do Brasil e do mundo. Sim, mas o que eu digo... O sujeito está lá. A lei garante que você colabore. O tipo de colaboração não é sob tortura. Agora, se você passou do tempo,
E o Supremo vai lá e diz, não, você está preso porque ainda está em fase de investigação. Você tem todo um processo legal. Porque senão dá a impressão, e olha, quem está falando é o historiador, não sou advogado, dá a impressão de que tudo que está sendo preso ali é arbitrariamente. Não é generalizando, não são todos os casos. Agora, existe uma coincidência. Algumas pessoas que foram presas, cuja acusação são crimes graves, só conseguiram sair da prisão após a colaboração premiada. Há muitos casos, eu digo isso porque alguns advogados, eles se comunicam com a gente pelo WhatsApp, até por telefone, para dizer o seguinte, já houve essa mensagem, isso é concreto. Olha, se você colaborar, eu lhe garanto que você vai sair na próxima semana. Você acha isso um prejuízo para o país? Para fins de investigação, ela pode colher um resultado prático e importante. Mas o que eu digo é o seguinte, é legal estabelecer a colaboração premiada como um meio de obtenção de prova ou como um meio de obrigar a pessoa a delatar. O incentivo é esse, olha, ou você colabora, você pode ser perdoado judicialmente, você pode ter a pena extinta, né? Você pode ter a pena diminuída. Leonardo, isso é importante. Leonardo, o prêmio é pela colaboração. De o prêmio é a colaboração, não a liberdade da pessoa. O sujeito que foi criado para ser dono de um império de algumas dezenas de bilhões de reais, ele está comendo 3 quentinhas todos os dias. É uma quentinha quente, não tem bactéria que dê diarreia, etc. e tal. Mas ele está comendo 3 quentinhas. Talvez tenha tem lanche também. O lanche, etc. Então, o sujeito que comia nos melhores restaurantes de Nova York, de Paris ou de Budapeste, por exemplo, ele agora está dentro de uma cadeia com 20 ou 30 metros quadrados e ele tem como perspectiva 30 ou 40 anos de pena. Pelos crimes, ou mais. A primeira vez 18 anos e 4 meses, mas só vai tirar 30. Mas só vai tirar, no Brasil o ordenamento só permite 30. Então, o sujeito, o projeto que ele montou foi um projeto de corrupção, de domínio do Estado, de domínio dos poderes e passar a ser um homem poderoso no mundo do capitalista. Aí, de repente, ele está submetido a esse tipo de condição que o levará a anos a condição mais favorável para a delação. Companheiros, nós precisamos encerrar o programa. Eu sei que a discussão é bastante. Se deixar, vai até as 5 da tarde. Nós vamos trazer mais detalhes na próxima discussão, dentro talvez desse próprio tema de algumas ações que irão acontecer. Essa semana também será bastante dinâmica. Nós vamos acompanhar e, quiçá, traremos mais detalhes. Esse caso que o doutor Leonardo falou, né, das apresentações policiais. Isso, né? Os excessos, mostrando, expondo, né, excessivamente as pessoas que muitas vezes estão apenas com indícios e depois são provados que elas não têm nada a ver. Estavam apenas no momento, no lugar errado, com a pessoa errada, mas não tem nenhuma indicação de ser criminosa. Seria o próximo tema, assim, digamos assim, poderia ser, porque também engloba toda essa questão dos excessos com a mídia, que é muito importante. Olha, eu faço parte dela, eu defendo tranquilamente, mas é muito importante que a gente também tenha muita responsabilidade no que vamos mostrar, no que vamos dizer, para não julgar antes que se chegue até o juiz. Veja que o japonês já não aparece mais nas operações. É verdade. O japonês foi condenado, parece. Foi condenado por quê? Porque aparecia muito nas fotos? Não. Não, pelo processo que ele está envolvido, lá, contrabando e tudo. Está vendo só? E tem ouvinte, aliás, tem telespectador ligando para cá, dizendo que agora só vai mandar cartas. Mas é ruim porque os Correios não estão entregando também a tempo. Não chega. É uma confusão grande. Muito bem. Bom, quem não deve, não teme. Nas minhas conversas, quem pegar, vai pegar somente a gente contando piada, brincando, rindo, ou coisas do cotidiano, do dia a dia, como eu tenho certeza dos nossos colegas também. Enfim, não tem nada a esconder, enfim. Companheiros, muito obrigado a vocês todos pela nossa... esse bate-papo de hoje. Uma boa Semana Santa para todos, uma boa Páscoa, tá? Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. Boa Páscoa, bom final de semana. Obrigado pelo debate, boa Páscoa a todos. E só deixar bem claro que aqui não é um argumento para defender governo ou não, né? Claro. Eu já tenho a minha posição, que eu sou... É pela legalidade. Não sou muito chegado ao governo, mas eu sempre observo a legalidade para não estabelecer a diferença. Tem a paixão, o aspecto político, o aspecto jurídico. Né? Boa Páscoa a todos. Muito bem, boa Páscoa, Leonardo. Doutor Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelas suas arguições, como o doutor Leonardo também, doutor Flávio. Eu agradeço a sua paciência de seus telespectadores, uma boa Páscoa para todos.
Boa Páscoa para o senhor também. Doutor Flávio Saraiva. Eu acho que hoje nós fomos presenteados com as análises do companheiro Magela. Magela hoje foi... Muito interessante, né? Uma posição assim, tá... Eu já agradeço essa fechada hoje. Não sendo o legalista, extremamente legalista, não vendo pelo perfil da ótica do advogado, de um policial, do historiador, compromissado com a democracia e com os direitos humanos. Muito importante a participação do Magela. Sem exageros, né? Uma aula, né? Uma aula, muito bom. Imagine eu que aprendo com esses 3 feras que são vocês aqui, todas as sextas-feiras, hoje excepcionalmente às quintas-feiras. Boa Páscoa para todos, muito obrigado. E obrigado a você também de casa, obrigado por sempre participar junto conosco no Segurança em Foco. Boa Páscoa para vocês, bom final de semana e até a próxima sexta-feira, às 9h30, com mais um tema polêmico e importante, porque aqui a segurança sempre está em foco. Até lá.